Tem um momento específico do mês que quase todo mundo reconhece. Você abre o aplicativo do banco. O número está lá, inteiro, redondo. Por alguns segundos, existe uma sensação de alívio, um respiro curto. É como se o mundo ficasse um pouco mais silencioso. Mas esse silêncio dura pouco. Em questão de horas, às vezes minutos, aquele número começa a se fragmentar. Contas, compromissos, pequenos desejos adiados que agora pedem atenção. É como água escorrendo por entre os dedos. Você não fez nada errado. Ainda assim, no fim do mês, a sensação é sempre a mesma. Para onde foi tudo isso? E o mais curioso é que isso acontece tanto com quem ganha pouco quanto com quem ganha muito. O problema raramente é o valor que entra, é o que acontece no exato dia em que ele chega. E é aqui que entra algo que quase ninguém fala. Porque existe um ponto invisível, um pequeno ritual silencioso que separa pessoas que vivem sempre correndo atrás do dinheiro daquelas que, em algum momento, sentem que o dinheiro começou a caminhar ao lado delas. Existe um número oculto nesse dia, um marco psicológico, uma regra que não aparece no extrato. E a maioria das pessoas está completamente enganada sobre o que realmente importa no dia do pagamento. Eu demorei muito para perceber isso, porque, como você, eu achava que tudo girava em torno de quanto sobrava no final do mês. Mas o jogo real começa antes, muito antes. Eu sou alguém obcecado por entender por que duas pessoas com rendas parecidas terminam um ano em lugares financeiros completamente diferentes. Obcecado por padrões invisíveis, decisões pequenas que parecem insignificantes, mas que se repetem mês após mês como uma maré silenciosa. Não sou alguém que acertou tudo. Sou alguém curioso o suficiente para observar, errar, ajustar e continuar olhando mais fundo. E se você sentir que esse tipo de conversa te ajuda a enxergar o dinheiro com mais clareza, se inscrever e deixar um like aqui é só uma forma de dizer para o algoritmo que esse tipo de reflexão vale a pena continuar existindo. Só isso. Agora, deixa eu te levar para o centro da ideia. O dia do pagamento é como empurrar uma pedra morro acima. Se você empurra do jeito errado, todo o esforço escorre para trás. Mas se você posiciona a pedra corretamente logo no começo, algo muda. O peso não desaparece, mas a direção passa a trabalhar a seu favor. A verdade escondida é simples, mas desconfortável. O cérebro humano não foi feito para construir riqueza. Ele foi feito para sobreviver. No modo sobrevivência, tudo que entra precisa sair rápido, porque o inconsciente não confia no futuro. Ele prefere prazer imediato, alívio imediato, segurança aparente. É por isso que o dia do pagamento ativa gatilhos tão fortes. O cérebro entende aquilo como um momento raro de abundância. E a abundância, para um cérebro treinado na escassez, precisa ser consumida antes que desapareça. Talvez você se reconheça nisso. A compra merecida, o delivery sem pensar, a parcela pequena que não vai fazer diferença, tudo isso não é falta de disciplina, é biologia. Mas quando alguém começa a construir riqueza, algo muda internamente. O cérebro sai, aos poucos, do modo sobrevivência e entra no modo construção. Ele começa a confiar que o futuro existe, e essa transição começa com um gesto simples, repetido todo dia de pagamento. Pesquisas sobre bem-estar financeiro mostram algo interessante. Pessoas que criam uma separação clara entre o dinheiro que constrói o futuro e o dinheiro que sustenta o presente relatam menos ansiedade, mesmo quando ganham o mesmo valor. Não é o montante que acalma, é a sensação de direção. Quando uma reserva mínima existe, o corpo relaxa, a mente para de reagir e começa a planejar. O dinheiro deixa de ser um incêndio para apagar e vira uma ferramenta. E agora entra a parte que parece matemática, mas é profundamente emocional. Imagine duas pessoas. As duas ganham o mesmo salário. A primeira espera o mês acabar para ver se sobra algo. A segunda faz uma coisa diferente. No exato dia do pagamento, ela separa uma pequena parte, antes de qualquer gasto, e direciona para o futuro. Não é um valor heróico, não é perfeito, é consistente. No começo, a diferença é invisível, quase irritante. Mas o tempo começa a trabalhar. Mês após mês, aquela pequena decisão cria massa. E chega um ponto, e é aqui que a mágica acontece, em que o dinheiro acumulado começa a gerar pequenos retornos.
Nada cinematográfico, só o suficiente para mudar a percepção. Esse é o marco invisível. A partir dali, o crescimento deixa de ser linear e começa a acelerar. O dinheiro passa a se mover mesmo quando você está parado. E o mais importante, sua identidade começa a mudar. Antes, você reagia. Agora, você escolhe. Antes, cada imprevisto era um susto. Agora é um ajuste. Antes, o dinheiro mandava. Agora, vocês conversam. Na vida real, isso se manifesta de formas muito concretas. Na carreira, você negocia com menos medo porque não está sufocado. Nas oportunidades, você consegue dizer não ao que paga pouco e sim ao que constrói mais. Em grandes compras, você não decide só pelo valor da parcela, mas pelo impacto no seu futuro. No dia a dia, você passa a enxergar gastos não como vilões, mas como escolhas conscientes. E aqui está a revelação mais importante. Nunca foi só sobre dinheiro. É sobre autonomia. É sobre clareza mental. É sobre dormir sem aquele peso invisível no peito. É sobre liberdade emocional para pensar além do próximo boleto. Mas muita gente destrói esse progresso sem perceber. Volta ao modo sobrevivência quando aumenta o padrão de vida antes de aumentar a estrutura. Usa o dinheiro como anestésico para um mês difícil. E não porque é fraca, mas porque ninguém ensinou que o dia do pagamento é um ritual, não um prêmio. A virada real acontece quando você começa a pensar em oportunidade versus custo de oportunidade. Não em economizar centavos, mas em proteger decisões grandes. O que você faz no dia do pagamento determina como o resto do mês se comporta. E agora, voltando ao início. Aquele número que aparece na tela do banco, ele não é o pagamento pelo que você fez no mês passado. É o voto que você dá para a pessoa que você será no futuro. O marco psicológico não é quanto você ganha, é o que você faz antes de gastar. Quando você entende isso, o jogo muda. Não de uma vez, mas para sempre. Porque no fim das contas, construir riqueza é menos sobre força e muito mais sobre direção repetida. E se você fizer isso todo dia de pagamento, o futuro deixa de ser um lugar ameaçador e passa a ser um lugar que você está silenciosamente construindo.